Olá, caros concursandos, caras concursandas, vamos prosseguir com a nossa disciplina Direito Processual do Trabalho e vamos falar na aula de hoje sobre a organização da Justiça do Trabalho. Muito importante, um tema recorrente em provas de todos os níveis, em concursos de todos os níveis, desde os concursos de nível médio ao de nível superior, questões objetivas envolvendo a organização da Justiça do Trabalho. A previsão legal se encontra na CLT, contudo, o guia firme, aquele guia mais importante é a Constituição da República. É na Constituição da República, no capítulo destinado ao Poder Judiciário Trabalhista, que teremos as principais regras envolvendo a estruturação e o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil. Ok, pessoal? Então, nós vamos tratar dessa organização, ok? Comigo. A Justiça do Trabalho, lembrem que eu disse da fase administrativa e depois a Justiça do Trabalho somente prevista como justiça na Constituição de 1934 e que ganha autonomia plena somente em 1946, na Constituição de 1946. Essa Justiça do Trabalho, lá nos seus primórdios, ela foi inspirada no sistema paritário. O que era o sistema paritário? O sistema paritário era aquele que previa, a figura do juiz togado e dos classistas. Juiz togado e classistas. Essa é a ideia de sistema paritário. E como funcionava isso, professor? Bem, preste atenção. Nós tínhamos na Justiça do Trabalho o juiz togado, o juiz concursado, o juiz do trabalho, que decidia conjuntamente com os chamados juízes leigos, ou, na terminologia da CLT, juízes classistas. Dois juízes classistas, um representante dos empregados e o outro representante dos empregadores, indicados pelos respectivos sindicatos profissional, no caso do juiz classista do trabalhador, e econômico, indicado pelo sindicato econômico, no caso daquele que representava os empregadores. Essa configuração paritária, que era uma característica mundial, não só no Brasil, por sinal, vários países mantêm várias especializadas na questão trabalhista ou justiça do trabalho autônoma, como é o caso da Alemanha, com a presença dos juízes classistas. Pessoal, dizem que o Brasil é atrasado, mas na verdade isso não é uma invenção brasileira. Essa característica é uma característica mundial que se mantém ainda em vários países, principalmente os europeus, na América do Sul também. Mas, ao que nos interessa, esse sistema paritário foi extinto, anotem, pela Emenda Constitucional número 24 de 1999. A Emenda Constitucional número 24 de 1999 extinguiu a justiça classista. A partir, alguns juízes terminaram seus mandatos de 3 anos, a CLT falava em mandatos de 3 anos, alguns em 1999, continuaram aqueles que tinham que terminar o seu mandato, e a partir de 2003 desapareceu a figura do juiz classista na Justiça do Trabalho. Tudo bem, pessoal? O que temos hoje?
Hoje temos o juiz singular, apenas o juiz de carreira, juiz concursado, juiz do trabalho, que se submete ao concurso da magistratura trabalhista. Tudo bem, pessoal? Ok. Sistema paritário, muito importante, né? Teve como base principalmente a Carta Italiana de Del Lavoro, daí alguns críticos, aqueles que não conhecem sobre direito do trabalho ou que conhecem pouco, não se aprofundam, dizem que a justiça do trabalho tem caráter fascista. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado, nós somos técnicos, nós não podemos cometer equívocos dessa grandeza. Sim, existe o sistema sindical brasileiro, se inspirou na Carta Del Lavoro, Mussolini, fascismo. Mas não podemos utilizar essa terminologia em caráter pejorativo, no sentido de diminuir a importância da justiça do trabalho. Temos realmente que corrigir muitas coisas no nosso sistema sindical, mas essa ideia, principalmente do sistema paritário, deixou de existir. E a CLT não se inspirou totalmente na Carta Del Lavoro. Foi a questão sindical que trouxe ali que influenciou mais fortemente a CLT na parte que diz da organização da justiça do trabalho e do sistema sindical. No que tange à organização, abandonamos a ideia de sistema paritário e não o temos mais desde a emenda constitucional número 24 de 1999, certo? Nessa época do sistema paritário, as varas do trabalho, em primeira instância, eram conhecidas como justiças de conciliação, como juntas de conciliação. As juntas de conciliação, elas se mantiveram no período de 1934 até 1999. Hoje, a atual Constituição trata da justiça do trabalho a partir do artigo 111. E vai dizer que são órgãos da justiça do trabalho o TST, o TRT e os juízes do trabalho. Ok? TST, TRT e juízes do trabalho. Olhem aí, pessoal. Eu gosto muito de fazer o triângulo, né? Eu não sou muito bom, vocês verem aqui, para desenhar na lousa, mas vamos lá. Varas do trabalho na base, os juízes do trabalho, ok? Tribunais regionais do trabalho, órgãos de segundo grau de jurisdição, segunda instância. E o órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista é o Tribunal Superior do Trabalho, ok? Então, aqui na pirâmide, TST na cúpula, TRT em segundo grau, em primeiro grau de jurisdição, as varas do trabalho titularizadas por juízes, por juízos únicos, presididas por juízes do trabalho. Nos tribunais regionais do trabalho, nós temos os juízes dos tribunais, cujos regimentos internos, a Constituição diz juízes dos tribunais, os regimentos internos falam em desembargadores do trabalho. E no Tribunal Superior do Trabalho eu tenho os ministros do trabalho, ok? Ministros do trabalho. Algumas considerações, vamos lá. Comecemos pelo artigo 111A da Constituição Federal, que vai, muito importante decorar esses artigos da Constituição, tá, pessoal? Não tem jeito, temos que dar um jeito e decorar, ok? Então, quantos ministros há no Tribunal Superior do Brasil, Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, ok, pessoal? O Tribunal Superior do Trabalho tem sede em Brasília. São 27 ministros. Escolhidos dentre brasileiros, pessoal. Brasileiros, ok? Não fala brasileiro nato, fala brasileiros. Com mais de 35 e menos de 65 anos. Mais de 35 e menos de 65. São nomeados por quem, pessoal? Pelo presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.
ok? 50% mais um dos senadores. 1/5 desses ministros provém da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, ok, pessoal? 1/5 é o chamado quinto constitucional dos tribunais, cuja previsão está no artigo 94, que fala do quinto constitucional. Então, 1/5 desses ministros, vamos fazer a conta, 1/5 de 27, pessoal. Eu também não sou bom de matemática, mas essa conta eu já tenho de cabeça. São 6. 6 ministros. Opa, ficou péssimo aqui, né? São 6 ministros, ok? 6 ministros. Esses 6, 3 são advogados, mais 3 membros do Ministério Público do Trabalho. Ok, pessoal? 3 advogados e 3 membros do Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, quem são os membros do Ministério Público do Trabalho? São os procuradores do trabalho. Como são escolhidos esses membros pela OAB e pelo MPT? Listas elaboradas dentro das próprias carreiras. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil faz uma lista sêxtupla. O Ministério Público do Trabalho aponta 6 nomes também. O tribunal vai, desses 6 nomes, no tribunal serão apontados, no Tribunal Superior do Trabalho, serão apontados 3 nomes e caberá ao presidente da República, após a aprovação do Senado Federal, dizer quem será o titular da vaga no TST, vaga advindo do quinto constitucional. Tudo bem, pessoal? E os demais juízes, os 2/3, ou os 2/3, os 4/5 restantes, os demais ministros do TST, 21 ministros serão oriundos da carreira da magistratura. Ingressarão na magistratura trabalhista por meio de concurso público e chegarão ao TST de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento. Antiguidade e merecimento. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Parágrafo 1º fala que a lei disporá sobre a competência do TST. Qual lei, pessoal? É lei complementar? Não. Cuidado, eles perguntam isso nas provas objetivas. Pegadinha, lei complementar. Não, lei ordinária. Lei ordinária, certo? Vai dispor sobre a competência. Lei ordinária. E funcionarão junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que tem, entre várias funções, regulamentar os concursos para ingresso e promoção na magistratura trabalhista. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho tem como função organizar o concurso para a magistratura do trabalho. Aqui, pessoal, um detalhe importante, você aí que está estudando, você que pensa, sonha alto, pensa em ser juiz do trabalho, o concurso a partir desse ano será nacional, ele foi unificado. Até agora nós tínhamos concursos regionais, cada Tribunal Regional do Trabalho fazia o seu concurso para juiz do trabalho. Agora teremos um concurso nacional. E quem vai organizar esse concurso? A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas. Tudo bem, pessoal? Com apoio, com auxílio, não poderia ser diferente, dos 24 tribunais regionais do trabalho. A Justiça do Trabalho é nacional, ela é gigantesca, ela é capilar, ela está espalhada por todo o território brasileiro. Então, nós temos a escola em parceria, em auxílio com os 24 tribunais regionais do trabalho existentes no Brasil. Tudo bem, pessoal? E vamos lá, isso aqui também é muito importante. Funciona lá no TST o Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
Quem integra esse Conselho Superior? Os 27 ministros do TST. Na forma da lei, ele exerce o quê, pessoal? Supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Gravem isso. Supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Vejam, vai cair lá no teste. O Conselho Superior é responsável pela supervisão jurisdicional? Não, está errado. Pela supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial de toda a Justiça do Trabalho. Organiza, decide sobre tudo, sobre todos os problemas administrativos, orçamentários, financeiros e patrimoniais, né? Nas varas do trabalho e nos tribunais regionais do trabalho. O Conselho Superior toma decisões de caráter vinculante, caráter normativo vinculante, pessoal. Muito importante isso, certo? E olhem, esse parágrafo 3º é novo, tá, pessoal? Ele é recente. Compete ao TST processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Ok? Se o TST decidir uma decisão, por exemplo, uma decisão proferida em recursos repetitivos, uma decisão de caráter vinculante, que será espelho e terá que ser seguida por todo o Poder Judiciário Trabalhista. O TST já vem decidiu já duas questões de efeito vinculante envolvendo a jornada de trabalho dos bancários e agora recentemente falou sobre a questão da exigência de certidões criminais de candidatos a emprego. Essas decisões em sede de recursos repetitivos ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, uma novidade do novo Código de Processo Civil, são decisões com efeito vinculante. Se algum juiz ou tribunal decidir de forma diferente, a parte prejudicada poderá ajuizar uma ação diretamente no Tribunal Superior do Trabalho, que recebe o nome de reclamação. Para o quê, pessoal? Para que seja preservada a autoridade da decisão proferida pelo TST. Tudo bem? Isso é o mais importante para que nós saibamos do TST. Ainda TST, né? Quais são os órgãos internos? Regimento interno do TST. E também a lei, lei 7001 de 88. Essa lei é a lei ordinária que trata da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto o regimento interno quanto a lei trazem os órgãos do TST. Tribunal Pleno, formado pelos 27 ministros. Órgão especial. Como não é possível que os 27 ministros estejam presentes a todo tempo para decidir questões administrativas, questões envolvendo penalidades a magistrados, a juízes, a servidores da Justiça do Trabalho, foi criado um órgão especial. Esse órgão especial é composto por 14 ministros. 14 ministros, aqui 27 ministros, ok? Temos também a seção especializada em dissídios coletivos. Seção especializada em dissídios individuais, que se divide em duas, seção de dissídios individuais 1 e seção de dissídios individuais 2. E, dentro das seções especializadas em dissídios individuais, temos as turmas. Vejam, pessoal, TST, Tribunal Superior do Trabalho, seção de dissídios individuais, que é dividida em número 1 e número 2, e a seção que trata de litígios envolvendo dissídios coletivos. Essa é a configuração interna do Tribunal Superior do Trabalho. O regimento interno trará o número de ministros que compõem essas seções especializadas e trará a competência desses órgãos internos, ok? Tanto a lei em caráter mais genérico e o regimento vai especificar o funcionamento e a composição desses órgãos internos do Tribunal Superior do Trabalho.
as turmas do TST, né? São 8 turmas, pessoal, 8 turmas do TST. Cada turma é composta por 3 ministros, ok? 3 ministros para cada turma, ok, pessoal? 3 ministros. Então, eu tenho 8 turmas, 3 ministros, num total de 24. O presidente, o vice-presidente e o corregedor do TST ficam de fora, ok? Então, anotem aí, 8 turmas com 3 ministros. Vamos falar agora sobre os tribunais regionais do trabalho. Tribunais regionais do trabalho. No caso dos tribunais regionais do trabalho, a disciplina principal estará no artigo 115 da Constituição. Ok, pessoal? Artigo 115 da Constituição. Qual é a composição mínima? Se no TST eu tenho 27 ministros, nos tribunais regionais do trabalho eu tenho que ter 7 juízes, no mínimo. E o máximo? Não tem máximo. O máximo dependerá da demanda, do número de processos e da população atendida pelo Tribunal Regional do Trabalho, conforme critérios estabelecidos em lei ordinária. E essa lei ordinária trará como critério o número de processos e a população economicamente ativa abrangida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Ok? Esses juízes dos tribunais regionais do trabalho, que nos regimentos internos são denominados como desembargadores, eles são nomeados pelo presidente da República. Vejam, dentre brasileiros, mais uma vez, brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Lembram que no TST era mais de 35? Olha a pegadinha aqui. No TRT é mais de 30. No TST é mais de 35. E a idade máxima, menos de 65 anos. No TST também 65 anos. TST entre 35 e 65. TRT entre 30 e 65. Ok, pessoal? Lá no TST, nomeia pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Aqui não há menção da necessidade de aprovação pelos senadores. Basta a nomeação pelo presidente da República. Mais uma vez, como no TST, eu tenho o 5º Constitucional, membros da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, procuradores do trabalho. Os demais, por juízes de carreira, juízes do trabalho, ou seja, juízes que estão em primeira instância, e o critério será de antiguidade e merecimento, alternadamente. Tudo bem, pessoal? Importante a ideia de descentralização, né? Descentralização dos serviços judiciários, descentralização. Parágrafos 1º e 2º, levar a justiça ao jurisdicionado, facilitar o acesso à justiça. Os tribunais poderão criar justiças itinerantes, ok? A vara do trabalho se desloca até o jurisdicionado e também poderá criar câmaras regionais. Aqui, pessoal, a ideia é que o próprio tribunal, os desembargadores, vão se deslocar para atender determinada região. Câmaras regionais. Ok? E, no caso da primeira instância, justiça itinerante, a vara do trabalho, vai até onde for necessário. Tudo bem? Eu aqui coloco para vocês, né, essa justiça itinerante. Por exemplo, eu como membro do Ministério Público do Trabalho, eu sou procurador do trabalho, no começo da minha carreira eu comecei a atuar em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Era muito comum fazer audiências nas aldeias indígenas. Então,
a vara do trabalho se deslocava, montava-se uma sala de audiência na aldeia indígena. Juiz, procurador do trabalho, advogados, os seus clientes. Era muito comum no Mato Grosso do Sul a contratação de índios para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. E existia um grau de litigiosidade bastante intenso e bastante alto. Sobre as câmaras regionais, Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, já teve a experiência de criar uma Câmara Regional no Triângulo Mineiro, em Juiz de Fora. Uma vez por semana, a depender ali, uma vez por semana, os desembargadores atuavam na localidade para atender a pauta do tribunal naquela região. É a ideia da justiça perto do cidadão, perto do usuário do serviço de justiça. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos falar agora das varas do trabalho. Vejam, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, juiz togado, artigo 116 da Constituição Federal. Esse artigo 112, pessoal, ele é muito importante. Eles adoram perguntar isso daqui nos concursos públicos. Vejam, onde não houver justiça do trabalho, vejam, não confundam isso com presença física, existência de fórum trabalhista. Ok, pessoal? Pode ser que o seu município não tenha uma vara do trabalho, mas provavelmente haverá uma vara do trabalho que cuida do seu município em uma cidade próxima, uma cidade polo. Ok? Aqui na nossa região, eu estou na região de Presidente Prudente, atuo na região de Presidente Prudente, as varas do trabalho de Presidente Prudente têm jurisdição sobre as cidades contíguas. Agora, imaginemos que uma determinada localidade, que um determinado município não tenha vara do trabalho. Neste caso, não há nenhuma vara do trabalho que cuide, que abranja aquele município. Aí, neste caso, o juiz de direito estadual exercerá a jurisdição trabalhista por intermédio de uma competência delegada. Imagine o juiz de direito estadual, entre aspas, quebrando um galho, cuidando dos litígios trabalhistas, porque não há um juiz do trabalho. Ele está investido na jurisdição trabalhista. Ele toma as vestes do juiz trabalhista. Ele exerce a competência material trabalhista. Mas veja, em caráter delegado, é o que diz o artigo 112 da Constituição e é reforçado pelos artigos 668 e 669 da Constituição. Eu termino mostrando para vocês esse gráfico, a organização do Judiciário Nacional e aqui a organização da Justiça do Trabalho, como ramo autônomo do Poder Judiciário. Ok? As varas do trabalho, juiz singular, em primeira instância, os tribunais regionais do trabalho em segunda instância e o Tribunal Superior do Trabalho como órgão de cúpula. Ok, pessoal? Sobre os tribunais regionais do trabalho, só para terminar, são 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil, 24 tribunais regionais do trabalho. Normalmente, são 27 estados na nossa federação, 24 TRTs. Normalmente, há um TRT para cada estado da federação, para cada estado e para o Distrito Federal. Mas existem 5 exceções. 5 que eu chamaria de exceções no sentido de que não são apenas um único estado. Existe os TRTs da 8ª, da 11ª, da 14ª, 8ª
11ª, 14ª, 15ª, que tem uma configuração e décima um pouco diferenciada. 8ª região, estados do Pará e do Amapá. 11ª região, estados do Amazonas e de Roraima. 14ª região, estados de Rondônia e do Acre. 10ª região, Distrito Federal e Tocantins. O tribunal é formado por 2 estados. E a 15ª, pessoal, é uma situação bastante peculiar. No estado de São Paulo, há 2 tribunais regionais do trabalho. 2ª e 15ª. 2ª e 15ª regiões. 2ª, São Paulo capital, ABCD e parte do litoral. 15ª, todo o interior do estado de São Paulo, com exceção dessas da capital paulista e das regiões que eu citei. Na 15ª região, a sede do tribunal fica em Campinas, ok? Então, uma situação bastante peculiar no Brasil. Existem 2 tribunais regionais do trabalho. No estado de São Paulo, existem 2 tribunais regionais do trabalho por conta do gigantismo do nosso estado. Ok, pessoal? Termino a aula de organização da Justiça do Trabalho por aqui. Agradeço a todos. Até a próxima.